Abra sua Bíblia em João, capítulo 12, versos 1 a 3. Nós vamos conversar sobre a relação de Jesus com uma família de Betânia ou em Betânia. Semana passada nós aprendemos sobre adoração com Maria de Betânia, né? E aí naquele dia a gente viu algumas coisas e sentimos a necessidade de falar da família toda, que a família toda tem lições interessantes para nós. João, Evangelho, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, Maria ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos pedir nesse momento que o Senhor, por misericórdia, venha falar ao nosso coração e que a sua palavra possa edificar as famílias que estão aqui, inclusive a minha, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos em um culto da família. Domingo aqui na igreja é o culto da família. E com propósitos, não é apenas um nome. O culto da família diz respeito a uma liturgia ou a um serviço de adoração que nós prestamos a Deus. No culto da família, não sou eu nem você o assistido. Você não vem ou não veio aqui para Deus fazer alguma coisa na sua vida. Pelo menos o propósito de estarmos aqui não é esse. Nós viemos aqui porque, enquanto igreja e como família, nós ofereceremos ao Senhor os nossos louvores. Nós ofertamos ao Senhor. Nós declaramos, testemunhamos, compartilhamos de coisas que o Senhor também tem feito na nossa vida. E é claro que, por o Senhor estar nesse ambiente onde Ele é glorificado, a sua graça acaba nos alcançando. E isso gera alguns favores do Senhor. Enquanto cultuamos, enquanto adoramos, o Senhor nos abençoa. O Senhor supre necessidades. O Senhor nos renova. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos edifica. Mas nós estamos em um serviço de adoração ao Senhor. E para a reflexão nesse ambiente onde a família está junta para celebrar o Senhor, eu gostaria de chamar a sua atenção à relação entre Jesus e uma família de Betânia. Amém? Jesus tinha uma estima especial em uma família em Betânia. E sobre a relação de Jesus com esta família, nós aprendemos algumas coisas. Por exemplo,
nós aprendemos sobre amizade. A nossa relação com o Senhor não pode ser pautada apenas pelo serviço, por essa relação de servo e Senhor. A nossa relação com Ele não pode ser pautada apenas nessa relação entre o que estava perdido e foi salvo, ou foi liberto. A nossa relação não pode ser pautada apenas pela via do assistencialismo. Não! Jesus, Ele é amigo. Isso é uma realidade quando a gente olha para o texto e pensa especialmente sobre a relação de Jesus e o Lázaro, né? O homem dessa família, o irmão de Marta e de Maria. Nós lemos no capítulo 12 de João, no primeiro verso, que Jesus estava aonde Lázaro estava. E o texto diz que Lázaro é aquele, no verso 1, a quem Jesus havia ressuscitado de entre os mortos. Com a sua Bíblia aberta, dê uma olhada no capítulo 11 do Evangelho que nós acabamos de ler, uma página anterior, acerca desse homem chamado Lázaro. O texto diz no verso 3 que mandaram chamar, o Senhor e informar ao Senhor que esse homem Lázaro está enfermo. Mas o texto não fala só sobre isso. O texto fala que esse homem que está enfermo é alguém a quem Jesus amava, Está enfermo aquele a quem tu ama. E aqui nós percebemos que a amizade está totalmente vinculado com o afeto, O amor é uma dinâmica que é condição sem a qual não existe amizade. Então, Jesus, no versículo 35 e no versículo 36, ainda do capítulo 11, quando recebe a notícia da doença e, consequentemente, da morte desse a quem ele amava, e quando percebe o sofrimento das suas irmãs, Jesus então vai se comover, como diz o texto. Jesus também vai chorar. Por quê? Porque Lázaro é alguém que Jesus amava muito. No versículo 5 ainda, do capítulo 11, nós temos esta mesma informação de que Jesus amava muito esse moço. E no versículo 11, esse amor, ou essa palavra amor, é trocado pela palavra amigo mesmo, Quando com os seus discípulos, em um lugar distante de Betânia, ele decide ir para Betânia, é indagado. Jesus disse no verso 11, precisamos ir porque o nosso amigo Lázaro adormeceu e eu preciso despertá-lo. Então, ao se referir a Lázaro, ele faz questão de exaltar a sua amizade, de dizer que Lázaro era o seu amigo. A relação de Jesus com esta família me ensina sobre amizade, porque Jesus tinha um homem naquele lugar que chamava de amigo. Em suma, Lázaro vai morrer, mas ele vai ser chamado à vida novamente no versículo 44 do capítulo 11 e vai continuar desfrutando da amizade de Jesus. Prova disso que no capítulo 12 ele está sentado à mesa com Jesus, sendo servido por sua irmã. Lázaro e Jesus são amigos, têm uma boa relação. Se você der uma olhada ainda no capítulo 15 de João, no verso 13, no verso 14 e no verso 15, você vai ver
que essa coisa de Jesus amar e ter uma relação de amizade com os salvos, com os servos ou com seus irmãos, é algo que ele exalta. Porque o versículo 13 diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Mostrando que para Jesus, a vida do amigo tem mais valor que a sua própria vida, né? E ele fala na sequência do texto que na dinâmica da relação soberano e servo, ele chama os seus servos de amigo. Então o texto mostra muito bem que a nossa relação com o Senhor, assim como a relação de Lázaro e de Jesus, deve se estabelecer pela via da amizade, né? Pela via da amizade. Esse texto de João capítulo 15 fala dessa relação entre Cristo e não apenas Lázaro, mas da relação entre Cristo e seus discípulos, que em se consolidando tem a mesma dinâmica da amizade. A Bíblia mostra para nós que esse vínculo afetivo da amizade é mais forte até do que o vínculo de sangue. Há amigos mais chegados que irmãos. Nem todos os irmãos são amigos. Na relação parental, nem todos os parentes são amigos. Existem filhos que são inimigos dos seus pais e vice-versa. Mas na relação entre Jesus, entre Deus e os seus servos, a amizade é algo extremamente valorizado. Então, nesse sentido, eu gostaria de desafiar você a olhar para Jesus, não apenas como seu Senhor, como seu Salvador, como seu ajudador. Ele é todas essas coisas, mas Ele é também amigo. É aquele com quem nós devemos estar nos momentos difíceis, mas nos momentos bons da vida também. Jesus esteve no ambiente em que Lázaro estava doente, mas Jesus esteve sentado na mesa comendo com Lázaro. Amém, irmãos? A pergunta que o texto nos inspira a fazer é: o que Cristo Jesus é para você, né? Como você o vê? Olhe para esse texto, olhe para a experiência de Jesus e desse moço. Sendo servo ou sendo filho, nós precisamos, acima de tudo, ser amigos de Jesus. Entender que Ele é amigo, que Ele investe afeto em nós. E isso tem de ser uma via de mão dupla. Nós precisamos também investir em Jesus nesse sentido. Talvez você fale: pastor, isso é lógico. Não é lógico, irmãos. Muitas vezes a nossa relação com Ele é mais uma relação, como eu já disse aqui, de assistencialismo. Amém? O amigo de Jesus é o devoto, é aquele que gosta de estar sentado lá dele, é aquele que vai para a pescaria com ele, é aquele que come sal com ele. Então tem possibilidade de vivermos a nossa relação com Ele dessa forma. Simples, é levarmos Jesus, é estarmos com Jesus, é compartilharmos com Jesus em todos os ambientes que nós estivermos. No trabalho, no lazer, nos passeios, enfim. Nós temos que viver essa relação com Jesus. Desafio você a começar a olhar para Ele como amigo, como seu fiel amigo. Há duas canções do Inário. A primeira diz: Cristo Jesus é fiel amigo, e a outra diz: eu achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido entre os milhares para mim. Então Jesus, se Jesus não for o seu melhor amigo, irmãos, é tempo de rever e de se aproximar mais dele. Olhe para ele dessa forma. Amém? Jesus, acima de tudo, é o nosso amigo. Nós aprendemos isso com essa família. Não apenas Lázaro, mas Marta e Maria eram amadas pelo Senhor. Mas nós aprendemos também sobre serviço.
Essa família ensina muito para nós sobre serviço. Essa mulher tinha que ter outro nome, né? Porque todas as vezes que nós lemos sobre ela, ela está servindo. Ela está trabalhando. E na nossa relação com Jesus, a dinâmica do serviço... Dinâmica, hein, Lara? Esse dia eu perguntei para a Lara se eu repito algumas palavras. Ela falou dinâmica. O pastor fala muitas vezes dinâmica. Então, a dinâmica do serviço é uma coisa, de fato, aqui na relação Jesus e essa família. Queria, se você pudesse, abrisse a sua Bíblia lá em Lucas. Depois a gente vai voltar em João, capítulo 10. Talvez seja o melhor texto para a gente pensar sobre a experiência dessa mulher que serve, né? A partir do versículo 38. Jesus está a caminho e ele entra no povoado, e esse povoado é Betânia. Certa mulher chamada Marta o hospeda na sua casa. Ela é uma mulher hospitaleira. Isso aqui é interessante, irmãos. Isso aqui é interessante, porque essa deveria ser característica dos servos de Deus. Houve um tempo nas missões, no próprio contexto dos evangelhos, que enquanto os discípulos iam, de tempo em tempo eles precisavam pousar ou se alimentar em algum lugar. Isso tem que ser uma realidade nos nossos dias. Quando vem um seminarista, um missionário ou alguém, é claro que não vai pôr a sua família em risco e precisa de um pouso ou precisa ser assistido de alguma forma. Jesus está em Betânia e Marta vai e chama e convida. A palavra hospitaleiro tem a ver com aquela ou com aquele que recebe com intencionalidade. Ela já recebe sabendo que ela vai servir. Ela já recebe sabendo que ela vai suprir, por assim dizer, as demandas que foram sendo estabelecidas naquele contexto. Então Maria, ou melhor, Marta, ela é hospitaleira, ela convida a Jesus na intenção de servi-lo. E é claro, Jesus não anda sozinho, irmãos. O texto fala que ela chama Jesus, mas é muito provável que os discípulos, pelo menos os mais próximos, estavam ali também. E aí, quando ela chega ali, ela começa a trabalhar. O versículo 40 do capítulo 10 de Lucas diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Alguém vai dizer que ela estava preocupada com os seus afazeres diários, e eu acredito que não, irmãos, porque é muita demanda servir Jesus em um grupo. Então é provável que ela estava fazendo o café, o bolo, a pamonha, mas o quê? O curau, estava fazendo aquele negócio todo lá, e a irmã dela estava sentada contemplando Jesus enquanto ela estava trabalhando. Ela questiona essa situação, mas para além do seu questionamento, ela está fazendo muitas coisas. Por quê? Porque ela chama Jesus para dentro de casa na intenção de servir e de servir bem o Senhor, né? Então, a palavra servir tem a ver com ministrar. O termo é o diáconos, do grego, né? Tem a ver com aquele que serve ou aquele que ministra. A palavra ministério, tem muita gente doida pelo ministério. A palavra ministério significa serviço, né? Trabalho. Então, Marta, ela está envolvida com as demandas de Jesus e da sua companhia, e ela está servindo a eles com excelência. Ela está servindo com excelência. Aí, volto a sua atenção para João, agora lá no capítulo 12, que foi o texto que lemos. Servir é o nome dessa mulher, porque ela serviu no primeiro momento, e aqui, depois que Jesus volta novamente para Betânia, no capítulo 12, que nós lemos, de João, versículo 2, diz que Marta estava servindo novamente, e na mesa tinha Jesus, tinha o irmão dela, Lázaro, e mais um grupo de pessoas. Essa mulher é serva. E a gente tem que entender, irmãos,
que na nossa relação com Jesus, o serviço é uma realidade também. Deus me chamou e te chamou para sermos diáconos, para sermos servos, para servirmos a Jesus. Ser hospitaleiro é uma realidade que tem de ter a ver conosco também. Então, assim como Lázaro, Marta também é amada pelo Senhor e no amor ela serve a Jesus e as pessoas que estão em volta de Jesus. Isso é prazeroso. Servir para Marta é prazeroso. Sabe por quê? Porque servir a quem nós amamos é prazeroso. Sim ou não? Quando você serve a quem você ama, você serve com prazer, né, irmãos? Tem uns irmãos que amam o pastor aqui nessa igreja. E quando eu vou lá, né, eu tenho que vigiar para não perder a linha. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Você não tem que amar só o pastor, só aquele que tem algum vínculo com você. Nesse sentido, o serviço a Deus aqui está em servir de modo geral. Então nós precisamos aprender com essa mulher, queridos. No amor a Deus, né, existe serviço, existe entrega, existe dedicação. O ministério dela é ministrar ao outro, é servir na cozinha, né? Vamos contextualizar isso aqui. É servir na organização, é servir na limpeza, enfim, isso tem a ver com estrutura. Aquele que ama a Deus se envolve com as demandas da estrutura também, estou falando da igreja também, tá bom? Mas não só isso, servir aqui vai muito além do que servir na estrutura, né? Porque servir aqui tem a ver quanto ao servir aquele que está preso, tem a ver quanto servir aquele que tem fome, tem a ver com servir aquele que tem frio, tem a ver com servir aquele que é estrangeiro. E aí talvez você fale, pastor, que heresia é essa? Mateus capítulo 25, 40. Em verdade vos digo, falou Jesus, que quando nós fazermos a um destes pequeninos irmãos, nós fazemos a ele. Sermão das últimas coisas. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive preso, me visitaste. Estive nu e me deste de vestir. Quando nós fizemos isso para o Senhor? Quando vocês fizeram para qualquer um necessitado. Nesse sentido, né? Marta, em servir os discípulos, está servindo o Senhor. E a dinâmica para a igreja deve ser essa. Nossa vida deve ser um serviço a Deus. Eu disse para os irmãos que nós estamos num culto. E o culto é um serviço que nós prestamos a Deus de adoração. Ok? Então nós saímos de casa para trabalhar para o Senhor. Saímos de casa para ministrar. E nós trabalhamos para o Senhor na adoração. Mas quando nós emprestamos um ouvido para o irmão, quando nós abraçamos alguém, quando nós oramos para o outro, quando nós ficamos sabendo que é uma demanda e nós vamos assistir, quando nós percebemos a necessidade, vamos lá e somos instrumentos de Deus para que essa necessidade seja suprida. Servir tem a ver com isso. E sobre serviço, essa semana eu recebi de uma amiga. E logo em seguida o irmão Jorge postou um vídeo lá no grupo da igreja, um vídeo de 3 minutos do pastor Douglas Gonçalves sobre o serviço e a descarga de ocitocina, que é um hormônio que envolve a mulher na hora em que ela está dando à luz, que praticamente gera dor, né, ao ver a criança em seus braços. Tem a ver com satisfação plena. Eu quero passar esse vídeo para os irmãos, assistam com atenção e a gente vai dar prosseguimento à nossa reflexão. Felipe, por favor, alguém apaga a luz aí? Alguém que sabe lá? Felipe, apaga a luz. Olha só, num podcast Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, né? Ele estava entrevistando um cantor.
E aí esse cantor contou para ele assim, cara, um dia eu parei no Starbucks, né, e era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né, drive-thru de Starbucks, fui pegar um café, aí eu pensei assim, ó, vou pagar para a mulher que está vindo atrás. Viu que era uma mulher vindo atrás? Vou pagar para ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou para a mulher de trás e falou assim, ó, você fala para ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim para o Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? No momento de dor, e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel e entrou 3 mulheres. E aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele, não sei por, ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho me lembrei da minha mãe e bateu uma saudade, falei, poxa, eu queria tomar um café, minha mãe, pagar um café para minha mãe. E aí me veio um pensamento, sua mãe morreu, não está mais aqui, mas as 3 estão, paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, tipo, não sei se eu vou, tal. Aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim para as mulheres, né, me perdoa, incomodar, tal, mas cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu e me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou, andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim, o meu filho morreu semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Tô nisso mesmo. Você está ocitocinado agora. Eu estou com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que está aqui nessa live está com uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você está num momento de depressão, depressivo, num quadro, você está ansioso, você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz... Não falou nem obrigado. Igual, falou nem obrigado. Quando cara, precisar... Faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara, você imagina Jesus indo por toda a parte curando, quanta ocitocina ele experimentava por dia? Absurdo. Entende, irmãos? Uma das coisas que o pastor disse aqui é que nós existimos para servir. Marta era uma mulher realizada. Por quê? Porque ela servia o tempo todo. Nós vivemos no contexto de uma igreja de que muitas vezes, a igreja de modo geral, as pessoas reclamam, choram, né? Por quê? Porque nós não estamos servindo. Nós queremos. E muitas vezes quando servimos, como o rapaz falou no final, nós servimos com interesse. E quando servimos com interesse, nós ficamos frustrados. Então, eu acredito que Maria e todas as pessoas em volta dela experimentavam essa descarga de ocitocina. Porque eu olho para ela e eu vejo ela servindo o tempo todo.
uma coisa que o pastor Douglas fala que para mim é importante, é que servir cura a depressão, cura a ansiedade, servir revoluciona a nossa existência. Nós aprendemos isso com esta mulher. Servir não te livra do sofrimento, não, porque ela passou por poucas e boas. Mas, apesar disso, ela continuou servindo, porque para ela servir era o que dava sentido à vida. E não foi isso que Jesus veio? Para o que Jesus veio? Jesus veio para servir, irmãos. Jesus veio para servir e nos serviu com a sua própria vida, quando ele se entrega no nosso lugar e por nós ali no madeiro. Jesus, como disse o pastor, ele veio resolvendo um monte de situação, né? Experimentando essa sensação boa e fazendo com que as pessoas que estivessem ao redor dele também sentissem. E aí a gente encerra esse ponto pensando sobre o que diz o Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Amém, irmãos? Ele está falando, repito, não apenas de uma performance na estrutura. Ele está falando de uma vida de serviço a Deus. É servindo aqui, mas é servindo lá. Coisa boa é se sentir útil, irmãos. Então, que eu e você possamos olhar para a experiência dessa mulher. Eu sei que muitas pessoas aqui fazem isso, mas que você possa continuar servindo. Servindo independente de ter retorno ou não. Independente se a pessoa vai te agradecer ou não. Independente se a pessoa vai valorizar o que você está fazendo ou não. Né? Porque isso não diz da pessoa, isso diz de você. E o Espírito Santo é esse que nos impulsiona o tempo todo a servir. Amém? E eu concluo pensando ainda, né, sobre algumas lições da relação de Jesus com essa família em Betânia, falando um pouco mais sobre aquilo que nós já falamos semana passada. Nós aprendemos sobre amizade, mas aprendemos também sobre serviço e com Maria nós aprendemos sobre adoração. Ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Lembra que Maria, ela é amada do Senhor. Lembra lá no texto que nós lemos em Lucas, que enquanto a Marta está trabalhando, a Maria está sentada aos pés de Jesus, conversando com ele, ouvindo a palavra, desfrutando da presença do Senhor. O texto no capítulo 12 mostra ela ungindo, né, os pés de Jesus, mas essa não foi a primeira vez que ela fez isso. Em outro momento, ela fez a mesma coisa. Ela é uma adoradora, ela é uma devota. Às vezes, no nosso contexto, a gente respeita os irmãos que são católicos, né? E eles dizem, eu sou devoto do São Jorge, eu sou devoto, né, de Nossa Senhora, enfim. O que eles fazem, do ponto de vista do comportamento, para explicitar a devoção, né? Eles se dedicam, eles pagam promessa, eles andam a pé. Aí nós somos cristãos, nós adoramos só Jesus e nós dizemos ser devotos do Senhor. E o que nós fazemos? Né? Pensa na dinâmica, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que é certo ou errado. Na nossa perspectiva, nós compreendemos, né, que não é interessante isso. Mas pensam na sua posição enquanto devoto, porque eu sou devoto de Jesus, irmãos. E devoção, ela tem a ver com apego. O dicionário diz que devoção é apego sincero e fervoroso a Deus, né? A devoção tem a ver também com práticas regulares de piedade, de compaixão. Então, Maria é uma devota de Jesus. Ela pratica a sua devoção no ato de honrar ao Senhor, naquele comportamento de se prostrar, de se humilhar. Ela se humilha diante de Jesus. Lavar com um óleo precioso os pés de alguém e ainda por cima enxugar com seus cabelos. E na adoração,
Na devoção, nós nos humilhamos diante dele mesmo, né? Lembra da adoração que foi recebida? Dois grupos de pessoas. O primeiro, o do fariseu, né? Declarando: eu oro, eu jejuo, eu consagro, né? Se exaltando. E o segundo, um pobre publicano pecador, que não tem outra coisa para dizer senão: tenha misericórdia de mim. E Jesus diz: que oração subiu? Qual foi a adoração que agradou a Deus? E eles disseram: a do pecador publicano, certamente. Então tem a ver com isso, com se humilhar, com reconhecer quem ele é. Tem a ver com cantar, mas tem a ver com muito mais do que cantar, né? Tem a ver com se desprender, com entrega, com ser generoso. Talvez o pastor está falando de dinheiro, ser generoso. Não, irmão. Ser generoso não tem a ver apenas com essa questão da economia, não. Tem a ver, inclusive, com o tempo que você separa para o Senhor. Alguém me ensinou, a gente tem que viver isso, que o Senhor pede o dízimo, inclusive, do nosso tempo. Pense nisso, irmãos. Quanto tempo que nós gastamos com o Senhor dentro das 24 horas que Ele nos concede, né? Pastor, mas eu tenho que trabalhar, estudar e um monte de coisa, né? Mas tem hora que eu sento e fico 3 horas assistindo um filme da hora lá, irmãos, né? Muito massa. Ontem eu estava muito cansado, foi maior correria, não, anteontem, sexta-feira. E aí eu sentei lá com o Benjamin, estava passando He-Man. Cara, série nova da Netflix, He-Man, Reginaldo. É claro, né? Tecnologia pura agora, né? Mudou. O Goto agora é um robozinho. Eu fiquei até 3 horas da manhã aquele negócio aí. Jesus, tem me liberta disso aqui. Ué, tá doido. Fiquei vendo uma série, um atrás do outro, episódio atrás do outro. Falei, tem que ir embora, tem que ir dormir. Amanhã é outro dia, né? O negócio me pegou assim, né? He-Man, cara. Eu fui longeão, né? Então, a gente prioriza essas coisas, mas nós não priorizamos aquele de quem dizemos ser devotos, servo, adorador. Adorador que não consegue adorar 1 hora, que não consegue cantar 1 hora, que não consegue orar 1 hora, que não consegue sentar para ouvir ao Senhor. Maria, o texto diz que está sentada, dobrada, ajoelhada aos pés de Jesus, né? E não está fazendo nada, está só ouvindo Ele. Esses dias nós fomos com os irmãos ali no Davinópolis, e eu sentei lá e fiquei olhando. Céu estrelado, lua, vento, a água de um lado, e a gente vê Deus em tudo, porque a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Na contemplação, irmãos, nós somos invadidos pela presença do Senhor, porque nós estamos olhando para a maravilha da criação de Deus. Mas isso demanda tempo, irmãos. Isso demanda dizimar o tempo. Maria era uma devota, gastava tempo com o Senhor, né? E o texto mostra sobre isso. Então, irmãos, nós somos amados de Deus. A nossa relação com Ele deve ser recíproca. Nós já sabemos que Ele nos ama, mas nós temos então que amá-lo também, né? Repito, há um mandamento no Decálogo, e é um mandamento na boca de Jesus, o de amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento para judeus, para cristãos. Então vamos amar, vamos ser devotos dele, vamos gastar tempo com Deus, irmãos. Dá para fazer isso. Essa semana o pastor Paul Yong-Shu, pastor da maior igreja do mundo, que era na Coreia, partiu para o Senhor, né? Um homem que gastava 4 horas de oração diária. Diz aí os biógrafos, né, do pastor Paul, que ele era um dos conselheiros do presidente da Coreia do Sul. Por vezes, né, o presidente ou a secretária-presidente ligava para falar com ele uma coisa muito importante, e a secretária disse, olha, não tem jeito de ele atender. E aí, segundo os biógrafos, as pessoas diziam, mas é o presidente. Aí eles diziam, mas ele está falando com alguém muito mais importante que o presidente.
não tem como interromper, não há possibilidade de interromper. Então é nesse sentido. Seria uma maravilha se nós chegássemos a esse nível, mas se você melhorar a sua relação um pouquinho com Deus aqui hoje, já valeu muito a pena a sua vinda aqui. Então que eu e você possamos olhar para essa família, irmãos, para a experiência que eles tiveram, né? Tivemos aí Lázaro, um exemplo de amizade profunda. Vimos aqui como Maria, ou melhor, Marta, é um exemplo de serviço cristão, e como Maria é uma adoradora, é uma devota de Jesus. Eu e você temos de nos identificar com isso. Amém? Afinal, nós nos relacionamos com o mesmo Senhor que amava e chamava de amigo Lázaro, Marta e Maria. Amém? Ele olha para você e não diz, eis aí o meu servo. Ele diz, meu amigo. Ele quer ter esse tipo de relacionamento com você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos adorar a esse Deus com mais uma canção.